Marcos 4, a partir do verso 26. Do 26 ao 32, amém? Então contou-lhes que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Enquanto ele dorme e acorda durante noites e dias, a semente germina e cresce, embora ele desconheça como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro surge a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhes passa a foice, pois é chegado o tempo da colheita. E contou-lhe mais: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola buscaremos para representá-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor das sementes que se planta na terra. Porém, uma vez semeada, cresce e se transforma na maior das hortaliças, com ramos tão grandes a ponto de as aves do céu poderem abrigar-se sobre a sua sombra. Aqui Jesus, ele conta duas parábolas, e se você pegar o começo do texto de Marcos, Jesus ele está ensinando aqui através de parábolas. Antes ele começa o capítulo 4 de Marcos, começa Jesus contando sobre a parábola do semeador, aquele que lança a semente. E uma cai à beira do caminho, outra cai naquele terreno rochoso, outra sufocado por espinhos, e outra parte cai em boa terra. 25% daquele trabalho, daquela semeadura, cai em boa terra. E a Bíblia diz, Jesus diz que dá fruto uns a 30, outros a 60, outros a 100. E aqui Jesus vai ensinando sobre isso. E aí chega nesse verso, então, 26, que ele vem falar sobre o processo. Uma coisa que nós precisamos aprender, embora aqui Jesus esteja falando sobre o reino de Deus, sobre o evangelho sendo pregado, sobre a propagação do reino de Deus, nós podemos pegar princípios aqui e aplicar para todas as áreas da nossa vida. Na nossa vida profissional, financeira, no nosso casamento, na nossa vida familiar, na nossa vida dentro da igreja, na nossa vida na sociedade, amém? A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos semear. Essa função é nossa. Independente do tipo de solo que nós temos, porque a bem da verdade é que esse solo, o nosso coração, quem conhece é Deus. É Deus que sabe se o solo é bom ou não. É Deus que sabe se o coração está ali cheio de espinhos, que a semente que for lançada vai ser logo sufocada pelas preocupações deste mundo ou não. Independente do tipo de solo, a minha função, a sua função é semear. É lançar a semente. Posso ouvir um amém? Se você não semear, se você não plantar, você jamais vai colher. Eu preciso semear. Mas aqui o texto me ensina que não é só semear. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar, eu tenho que... Quando ele fala no verso 27, ele dorme, ele acorda, durante noites e dias. Não é apenas dormir e acordar. Quando acorda no outro dia, eu preciso cuidar daquela semente que eu lancei. Eu preciso cuidar daquela semeadura. Por quê, gente? Porque às vezes nós estamos aqui na terra e nós estamos susceptíveis às leis da terra. E às vezes não chove, às vezes vem seca, vem estiagem. E se nós lançamos a semente e queremos colher algo daquela semente, a gente precisa ir lá e regar. Porque senão não vai nascer planta, não vai desenvolver. Mas às vezes também tem enchente. Pode ser coisa que aconteceu. Mas vamos lembrar que a palavra de Deus, Jesus nos orienta. O mundo jaz no maligno.
No mundo nós teremos aflições, o diabo age no mundo, e não é interesse dele que você colha uma boa semeadura. Ele não interfere na semente que você lança, essa decisão é sua. A qualidade da semente você decide. Mas pode vir uma enchente, e quando acontece enchente, tem aqueles episódios que acontecem quando chove muito, e ocorre aquele deslizamento de terra, deve ter o nome certo, eu lembro que eu estudei isso em alguma época da minha vida, mas tem aquele deslizamento de terra que sai arrancando tudo, e aí aquela semente que você semeou com tanto sacrifício, aquela terra que você arou antes debaixo de um sol escaldante, e semeou, foi arrancada. A Bíblia nos ensina que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Não pense você que a semente que você está semeando aí com muito esforço não vai receber ataque, não vai receber resistência. Às vezes vem uma enchente, nós somos surpreendidos na nossa vida por uma enchente, por uma tempestade, por problemas, por adversidades, nós ficamos frustrados e aquela semente que nós lançamos, ela é arrancada. E o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Desistir? Fala, não. Eu vou trabalhar, eu vou continuar lançando a semente, eu vou continuar cuidando daquilo que eu estou semeando. Passa noite e passa dia, o semeador dorme e acorda e trabalha e continua semeando e continua perseverando. Não permita que aquilo que você tem semeado seja arrancado da terra. Amém? Você precisa entender que é lançar a semente e é cuidar dessa semente, porque embora a gente queira que as coisas sejam imediatas na nossa vida, não é assim que acontece. Às vezes a gente vê Deus operando de forma imediata. E às vezes a gente vê e sente que está demorando, que está demorando, que está demorando. Não saindo do nosso exemplo aqui de semeadura, todo mundo aqui, se você não fez isso quando criança, você fez isso como pai e mãe. Todo mundo aqui já plantou feijão no algodão, não já? Rapidinho já aparece o verdinho, não é? Mas se alguém aqui mexe com plantação, mexe com terra, sabe que tem algumas sementes, algumas qualidades de semente que demoram muito a germinar. Demora muito a nascer uma planta. Demora mais ainda a ter fruto para você conseguir usufruir da semente que você lançou. No verso 28 fala, primeiro surge a planta, depois surge a espiga, mais tarde os grãos enchem a espiga, as espigas amadurecem, para aí sim o semeador vir com a foice e realizar a colheita. Fala bem forte, é um processo. Não queira acelerar o processo. Porque se você passar a foice antes da espiga amadurecer, você não vai usufruir da sua colheita. É preciso esperar o tempo de amadurecimento. Eu lancei a semente está lá debaixo da terra, eu preciso cuidar, eu preciso trabalhar. Eu preciso garantir que nada vai arrancar essa semente. Eu preciso garantir que na hora que começar a nascer raiz, essa semente, essa raiz, ela vai ter condições favoráveis para aprofundar a sua raiz. Para que quando essa planta começar a crescer e vir uma tempestade, vir uma enchente, a raiz esteja tão profunda que nada vai arrancar. Pode vir problema, pode vir adversidade, a minha plantinha está com a raiz lá profunda, nada vai abalar. Mas eu preciso ter paciência, eu preciso esperar nascer espiga, eu preciso depois esperar mais ainda essa espiga encher de grão.
eu preciso esperar ela amadurecer. José não entrou no palácio de imediato. José não virou governador do Egito logo após a revelação que Deus trouxe para ele em sonho. Teve um processo que durou 13 anos. E se nós analisarmos a vida de José, por mais otimista que você seja, você vai olhar e falar, ele andou para trás. Ele teve revés na vida dele. Herdeiro de um pai rico, foi vendido como escravo. Chega no Egito, escravo. Aí dá uma aliviada. Ele começa a trabalhar na casa de Potifar. Em pouco tempo, ele se torna administrador da casa de Potifar. Dá aquela aliviada. De repente, ele é preso. Injustamente. Ele vai parar numa cadeia. É andar para trás ou não é? Naturalmente falando, você olha e fala, gente, será que se a gente não conhecesse a história, o final da história, talvez você olhar e falar, não, esse menino teve um surto. Esse sonho, ele entendeu tudo errado. Vai governar como? Está preso. Está no chilindró. Do lugar mais improvável, Deus tira José e faz dele governador do Egito, mas foi um processo. Se por algum motivo você chegou aqui hoje e você sente que você está andando para trás na sua vida, você sente que só está piorando ao invés de melhorar, continue perseverando, continue lançando a semente, continue declarando a palavra, continue declarando a sua vitória, porque é processo, e no tempo oportuno Deus te tira de uma prisão e te coloca em um palácio. Continue semeando, continue trabalhando, continue declarando. É processo, fala alto, é processo. Não abandone o processo. Tem aquela frase, né? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu, eles falam muito comparando com lutas de artes marciais, né? Karatê, jiu-jitsu, judô. Diz que o faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu. O faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu. Vira para o seu irmão e fala, não desista. Continue perseverando na sua semeadura. Outra lição que nós temos, e aí está lá no verso 31, quando Jesus começa a falar da semente do grão de mostarda. Não despreze o pouco que você tem. Não despreze. É a menor semente. No verso 32 diz que, uma vez semeada, a menor semente de todas dá origem à maior de todas as hortaliças. Não despreze o pouco. Lembra da viúva? Quando chega lá para Eliseu, a viúva endividada, já queriam tomar os filhos dela para quitar a dívida do seu falecido marido. Ela chega para Eliseu e Eliseu pergunta para ela, o que você tem? Ela vira para Eliseu e fala, eu não tenho nada, apenas uma vasilha de azeite. Quantas vezes nós desprezamos aquilo que nós já temos, porque aos nossos olhos aquilo é tão pequeno, é tão pouco. Com aquele nada, com apenas uma vasilha de azeite. A Bíblia diz que aquela mulher paga todas as suas dívidas e sustenta toda a sua família com aquele nada, com aquela vasilhinha de azeite. Os discípulos de Jesus chegam para ele e falam, Senhor, nós não temos nada, apenas esse rapaz com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para essa multidão? E Jesus pega aquele nada, aqueles 5 pães e 2 peixes, alimenta toda aquela multidão até eles se fartarem. E a Bíblia diz que sobra 12 cestos cheios. Não despreze o pouco que você tem.
Não despreze. Continue semeando, continue trabalhando, continue regando a semente que você lançou na terra, continue esperando, acordando e dormindo, trabalhando, perseverando. Fala, Deus pode tudo. Semeie e olhe com os olhos espirituais. Olhe além do revés que você deu na sua vida. Olhe além do pouquinho que você tem hoje na sua casa. Olhe além daquilo que você vê refletindo no seu espelho. Olhe além do que as pessoas ao seu redor veem e dizem a seu respeito. Continue semeando. A semente cai lá na terra, sem entender direito como, sem ver, sem saber. De repente começa a nascer uma planta. De repente você vai dormir, acorda no outro dia para cuidar daquela planta e já tem uma espiga. E você continua cuidando e de repente já começa a ter grãos. E por último, eu vou conseguir, gente. No verso 32, eu estou me esforçando. No verso 32, uma vez semeada, ela cresce, se transforma na maior das hortaliças, com ramos tão grandes, a ponto de as aves dos céus poderem abrigar-se sobre sua sombra. A minha Bíblia aqui, a King James, tem a partezinha aqui de comentários, e diz que a mostarda palestina pode crescer até uma altura de 4 metros. A menor de todas as sementes. Uma só, pequenininha, dá origem a essa hortaliça de mais de 4 metros. E a Bíblia diz que as aves do céu vêm descansar na sua sombra. Isso aqui é princípio de Deus, é princípio bíblico. A minha colheita vai não apenas me abençoar, mas vai abençoar outras pessoas. Essas aves do céu são pessoas, são famílias, são nações que você terá condições de abençoar quando a sua colheita chegar. Isso é princípio de Deus, a gente ser generoso, a gente ser abençoador, isso faz parte da natureza do nosso Pai. Vai produzir uma sombra tão grande, que as pessoas vão poder vir descansar debaixo da sua bênção, repousar, renovar as forças debaixo da sua bênção. Eu preciso ter esse coração. Não, a minha bênção não é só para mim. A minha prosperidade não é só para mim. As minhas realizações não são só para mim. São para abençoar pessoas, famílias, sociedades, nações. O bispo leu aqui, né? A alma generosa prosperará. Você só não pode desistir. Diante das adversidades, diante dos problemas, diante das frustrações. Porque às vezes é uma semente, a semente tem uma qualidade que às vezes demora tanto. E a gente se frustra. Porque às vezes o irmão que está do nosso lado também semeou uma semente boa. Mas a semente que ele plantou dá fruto mais rápido. E por mais que a gente se esforce, às vezes a gente tira ali um pouquinho os olhos do Senhor e repara na árvore do irmão que já está frondosa. E a gente se frustra com aquele sentimento, aquela sensação. Eu estou semeando, eu estou trabalhando, eu não estou colhendo nada. Não está adiantando. Não deixe esse sentimento crescer no seu coração. Erva daninha, ela não vem no meio da plantação? E quando a gente está cuidando, a gente pode deixar a erva daninha ali? Não, porque senão ela vai sufocar a nossa planta, a semente de qualidade que a gente colocou. Então a gente tem que ir lá e arrancar esse sentimento de frustração, de decepção.
Arranca do seu coração. Fala, não, o meu Deus é fiel. Como está escrito no verso ali, ó, finalzinho do 27. Eu desconheço como que isso acontece, mas eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer com que essa semente pequena que eu estou semeando gere frutos na minha vida. E não apenas um fruto, 2 frutos. De acordo com a palavra de Deus, é 1 a 30, 1 a 60, 1 a 100. É promessa de Deus na sua vida. Arranca a erva daninha, arranca do seu coração, não alimente na sua mente pensamentos de que não vai dar certo. A tempestade é maior do que aquilo que você pode suportar, porque não é. A Bíblia diz justamente o contrário. Diz que o Senhor Deus não permite vir dificuldade, vir tentação, vir provação maior do que nós podemos suportar. E Ele continua, ó, junto com a provação, Ele já te traz o escape. Mantém seus olhos em Jesus. A Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé, para a gente continuar tendo fé, para a gente continuar crendo contrário às circunstâncias, para a gente continuar crendo, mesmo diante de um vento contrário, a gente precisa manter os nossos olhos em Jesus, amém?